Em um projeto de design, quem é o dono dos arquivos abertos? Seja muito bem-vindo a mais um episódio aqui do nosso programa de perguntas e respostas, transmitido no YouTube, nas plataformas de podcast, TikTok, Instagram. Instagram não dá porque não permite vídeo longo, mas enfim, segue a gente por lá também. E hoje a pergunta que a gente vai responder é justamente essa: a quem permite os arquivos abertos num projeto de design? Que é a pergunta do Pablo Catutulho, da Ato Criativo Comunicação e Design de Limeira, São Paulo. Ele já mandou aqui no nome Jabá da empresa dele. E ele coloca assim: olá, Guilherme e Renato. Renato, para quem não sabe, é o Akira, tá? Vamos à pergunta cabeluda. A quem pertence os arquivos finais abertos? Ao designer ou à agência que fez? Ou ao cliente? Ou aos dois? A primeira questão é: os arquivos pertencem a quem de direito no contrato? Como é que isso foi especificado no teu contrato, na tua proposta comercial? O que você prometeu entregar para o cliente? E aí, antes de falar do arquivo, a gente vai ter que falar da questão do direito autoral patrimonial. Você, como autor de um projeto, você tem direito de usufruir daquela obra como bem entender. Mas aí você vende o direito de usar o direito patrimonial, esse direito de uso do projeto para o teu cliente. Em todo projeto você pode definir regras, como por exemplo, eu estou fazendo o design da embalagem e você pode usar para sempre. Ou você pode dizer, o cliente não está podendo pagar, estou sem grana, não posso pagar, está muito caro. Você fala, legal, então vamos fazer uma seção de direitos de que você pode usar o rótulo ou essa embalagem nos teus produtos por 4 anos. E se achar que valeu a pena, a gente pode ou depois vir atualizar no novo projeto ou prolongar, porque se você não tem dinheiro hoje, talvez lá na frente tenha, e se não tiver, ok, não pague. Então você pode, num projeto, por exemplo, de um rótulo, determinar o tempo pelo qual aquele projeto pode ser utilizado. E por que isso é importante? Porque o teu contrato tem que dizer a finalidade daquele projeto. A gente teve uma situação exatamente como essa, de um cliente que pegou um projeto de um rótulo que a gente fez e transformou num banner. A gente chegou com um jeitinho, porque era um cliente gente boa, não pode, porque quando a gente vende o projeto, está lá no contrato, a seção de direitos, é para aquela finalidade, que o cliente não pode se usufruir de finalidade adversa especificada no contrato. E o que é mais interessante é que não só você tem que ter isso no teu contrato, mas a lei de direito de autor prevê isso, que a seção é na finalidade que foi contratada, não para outras finalidades. Então, se o contrato já fala lá design de rótulo, você não precisa especificar aquilo que é da própria lei. Nesse cliente a gente chegou ali, não, beleza, falou, não vou te multar, nem cobrar nada, só se for fazer de novo, fala com a gente, para a gente poder ter essa remuneração adicional. Então, nesse caso, percebe que a gente está falando não é a posse do arquivo aberto, é o direito de uso do arquivo. Você pode entregar o arquivo em PDF fechado e a outra pessoa vai de repente conseguir desmembrar, abrir, escanear, passar para alguém redesenhar e modificar. A tecnologia muitas vezes consegue trazer essas possibilidades. A gente não está mais na época que você entrega o fotolito, né, ou o filme para o cliente poder reproduzir aquela arte. Aí ele traz algumas situações que eu acho que são bem específicas aqui para exemplificar o dilema dele. Vamos imaginar que eu tenha criado um logotipo, daí percebe que já não é mais um rótulo, uma embalagem, um logotipo, e enviado o arquivo aberto. Vamos imaginar que o cliente pega esse arquivo e envie para a gráfica que está montando o cartão de visitas, questões de custos, né? Prefiro passar para a gráfica, e esta, por sua vez, modifica a pedido do próprio cliente um elemento qualquer do logo, sem avisar o designer que criou. Chato, hein? É chato, mas aí tem uma questão, tá? Tudo bem que é da natureza do nosso mercado que identidades visuais sejam atualizadas. De alguma forma, todo mundo no nosso mercado faz um pouco de vista grossa para o fato de que você não pode alterar um projeto, um logo, por exemplo, sem autorização de quem criou. Mas todo mundo faz vista grossa. Eu vou lá, sou contratado pelo cliente para atualizar aquele logo que está lá há 30 anos. E o mesmo vai acontecer muitas vezes quando depois de 20 o cliente contrata alguém para atualizar um logo que a gente fez. Então, isso é uma vista grossa que o mercado faz porque a lei permitiria dizer não pode alterar sem minha atualização. Você pode mudar completamente, mas não poderia alterar. Mas a questão é a seguinte: como é que você entrega um arquivo de um logo, Pablo, que não está aberto? Você vai entregar um PNG, um TIFF de alta resolução para ele não poder ter o vetorial?
você vai entregar um arquivo vetorial, e tipicamente você vai entregar num EPS ou no SVG, que a pessoa consegue importar em várias plataformas e softwares, então dá para alterar se a pessoa quiser. A questão da gráfica fazer a alteração por conta própria, sem a aprovação do cliente, é para isso que você precisa ter um manual que fala, não pode. Agora, se o cliente pediu, isso está completamente, realmente fora ali do seu controle. O máximo é que você pode tentar forçar essa cláusula no contrato, mas é um pouco mais complicado no caso de um logo. Exemplo 2. Vamos imaginar agora que eu tenho criado uma peça gráfica, um folder que seja. Bom, enviei o arquivo aberto, as fotos, os links, tudo. Passo um mês e vejo um pedaço da minha criação em outra peça do mesmo cliente, só que agora criada por outro designer. Pode isso? Aí é exatamente a situação do que a gente falou. No momento que a gente cria uma peça gráfica, aquela é a finalidade, a não ser que você especifique em contrário no contrato. A dica aqui é qual? Para você ganhar um extra e não ser lesado, tá? E não ter muito aquela coisa do eu não sabia. Você pode definir que se o cliente quiser o arquivo aberto, tem um valor adicional, e se ele quiser usar aquela arte para outros usos, que tem mais um valor adicional. É uma maneira até de você negociar, falar assim, olha, um folder vai custar R$5.000, se você quiser também os arquivos abertos, para no futuro poder editar uma informação de endereço, de item de cardápio, vai custar R$6.000 ali a mais, e se você quiser o arquivo da arte aberto para poder utilizar para outras coisas, para suas redes sociais, para criar material gráfico, banner, aí custa 8. Venda isso para o teu cliente, ganhe dinheiro com isso, coloque isso, porque daí, inclusive, se ele romper o contrato, fizer um uso que não está previsto, porque ele comprou, e você especifica no contrato, vai custar tanto, você consegue não só cobrar aquele valor, mas multas em cima daquele valor, colocando isso no contrato também. Então pode ser, obviamente, uma boa estratégia. Ou seja, resumindo, devo ou não fornecer os arquivos abertos ao cliente? Aí vem uma discussão que é justamente a próxima pergunta, se devo entregar os arquivos abertos. Então isso fica para o próximo programa. Se você quer que ele chegue até você quando ele entrar no ar, siga a gente, compartilha, ativa as notificações do nosso canal e siga a gente por aqui. Siga a gente, já falei, né? Compartilha, já falei também. Então, até a próxima.